Graça e paz, família, sejam todos muito bem-vindos ao Family Cast, o podcast oficial da Family Church Brasil. Me chamo Christopher Boaron, serei mais uma vez o seu anfitrião de hoje. Estou aqui para uma conversa, como sempre, muito importante. Vamos falar sobre a diferença entre católicos e protestantes. Nós aqui na Family Church somos evangélicos, pentecostais e vamos aqui discutir sobre esse assunto no mês da Reforma Protestante. Já temos um episódio sobre o processo histórico da Reforma e agora nós vamos falar sobre diferenças teológicas mesmo. Eu já ouvi da boca de evangélicos, amigos, pastores, até pastores, que católicos não são cristãos. Eu já ouvi isso. Será que é verdade? Realmente é esse o nível de diferença entre o protestantismo e o catolicismo? A questão de, talvez, a adoração a Maria como substituta de Jesus, a questão do Papa. O Papa realmente ele tem a palavra final? E o que vem antes, a Bíblia ou a tradição da igreja? A questão, enfim, são muitas questões que são discutidas nesse assunto. A salvação é por obras ou é pela fé? E eu vejo que muitas vezes são assuntos que são discutidos com falta de propriedade, às vezes com uma certa ignorância, não de propósito, mas por realmente falta de ter analisado o catolicismo e o protestantismo com sinceridade. Então, é isso que nós pretendemos fazer aqui com um convidado muito especial, Rodovalho. E aí, Cris? Prazer te receber aqui. Tudo bem? Prazer é meu estar com vocês. Olá, toda a audiência. Vamos embora, vamos seguir avante. É isso aí. Pastor, antes de irmos para esse assunto, eu mencionei aqui várias, até polêmicas, né? Que, por vezes, eu acredito que afastam católicos e protestantes Sim. de maneira, na minha opinião, desnecessária. Eu acredito que... meio polêmico, mas eu acredito que existem, quando você olha para o catolicismo e para o protestantismo, existem hoje menos diferenças do que parece, certo? Em sentido de o que as pessoas falam na rua. Quando você conversa com algumas pessoas na rua, parece que são coisas muito mais diferentes do que realmente são. E aí depois, daqui a pouco, deixar você falar sobre isso. Mas antes disso, quem é Eduardo Rodovalho? Eu não gosto de apresentar meus convidados, não. Eu prefiro que você se apresente, porque ninguém mais te conhece melhor do que você mesmo. Quem é Eduardo Rodovalho? Eduardo Rodovalho é casado, né, tem quase 20 anos com a Leidiane. Estou aqui, atuo como pastor aqui na FEME, responsável pela rede de ensino. Sou mestrando em teologia, né, tenho uma formação jurídica também, sou delegado de polícia no estado de Goiás há quase 20 anos e sou um apaixonado pela palavra de Deus e pelo estudo das escrituras. É isso aí, sou pai de 2 filhas maravilhosas. Glória a Deus, bênção demais, é isso aí. De que forma que você acha que a gente devia abordar esse assunto? Pensando na diferença do catolicismo para o protestantismo. Eu mencionei várias polêmicas aqui, coisas que alguns protestantes, não todos, mas alguns falam dos nossos irmãos católicos. Posso chamar assim, será? Pode chamar. Eita. Então, você acha que, como um todo, nós temos sido justos com os católicos na forma que nós temos representado eles? Antes de mais nada, não é só a forma como os evangélicos tratam essa situação, mas também a forma como os próprios católicos tratam também. Então virou uma questão meio que de briga de torcida de time de futebol. Antes de mais nada, a gente tem que ver o quê? O que é ser cristão? Né? Então a gente se despir dos rótulos e entender o que é o fundamento do cristianismo. O que não pode ser tocado, o que é fundamento de fé, para que, de fato, a gente comece a perceber as construções de ensinos que vão ter divergências. Porque não há uma uniformidade, não há uma completa padronização na forma de crer. Então, há divergências, inclusive, dentro do segmento protestante. Então, ponto. Então, vamos lá. O que é ser cristão nesse ponto? Quem não crê dessa forma, ele não pode ser considerado cristão. Aí não pode ser considerado irmão. Primeira coisa, é crer que Deus criou o homem, então nós temos um criador único. Isso aí veio já para combater o paganismo que falava que eram vários deuses e não havia, e os deuses estavam dentro da criação. Então há um criador, o supremo criador, que é Deus. Nós acreditamos que Deus criou um homem para expressar Deus aqui na Terra. E o homem caiu, né, que os católicos gostam de falar a expressão pecado original. O homem caiu ali no Éden. Então Deus tinha comunhão com o homem e por causa dessa queda houve o quê? A separação da comunhão do homem com Deus.
Então nós temos a criação, depois nós temos a queda. Então é uma linha de tempo. A partir daí, Deus começa a trabalhar no processo de redenção do homem. E esse processo vem no Antigo Testamento todo até culminar na vinda de Jesus. Ponto. Quem é Jesus? Jesus é o nosso Salvador. O nome de Jesus é Salvador, significa. E Cristo é o Messias, o ungido, aquele que estava separado e preparado para nos salvar. E isso eu estou explicando o que é ser cristão. E aí, o que acontece? Todo cristão precisa acreditar Todo nisso. cristão precisa acreditar nisso. Se saiu disso, não é cristão. Aí, ponto. Aí, Jesus vem. Jesus, isso é importantíssimo. Ele é totalmente homem e totalmente Deus. Por quê? Porque precisava de um ser sem pecado, porque todos foram contaminados lá no Éden. A semente nascia contaminada. Então, nós temos, todo cristão tem que crer que Jesus é Deus, porque ele saiu do céu com a natureza divina, entrou aqui na terra sem pecado, por isso que a concepção de Maria é imaculada, que os católicos gostam de falar, e realmente não teve mácula, não teve contaminação da semente humana na concepção de Maria. Ela veio, é uma semente divina, é um milagre. É um milagre que o Espírito Santo fecundou e houve a geração de Jesus homem. Então, ponto. Então, outra coisa, a questão do cristianismo. Jesus é totalmente Deus, que ele pega na mão de Deus, e totalmente homem, que ele pega na mão da humanidade. Por isso ele é o reconciliador. Ele segura a mão de Deus e segura a mão do homem. Essa é a ponte de reconciliação, para trazer de volta o acesso que foi perdido lá no Éden. Então, se alguém nega que Jesus era Deus, ou se alguém nega que Jesus era homem, ele não pode ser considerado cristão. Mas vamos avançando. Aí Jesus viveu uma vida, ele precisava pagar pelos pecados. Nós pecamos em Adão, e agora nós seremos salvos em Cristo. O nosso representante antigo era Adão. Hoje o nosso representante é Cristo. Então, na cruz do Calvário, ele levou sobre si todos os pecados. Ele levou sobre si todos os pecados e condenação na cruz do Calvário em nosso lugar. Então, ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Ele pegou uma condenação, ele entrou na morte, porque a morte não tinha poder sobre ele, mas ele entrou como nosso representante. E aí, após ele vencer a morte e levar a condenação, ele andou com os apóstolos ali durante 40 dias falando do reino e ascendeu ao céu. Quando ele ascende ao céu, ele num corpo glorificado, ele ascende ao céu, então um homem glorificado tem acesso ao céu. Então nós temos um homem, Jesus, homem Deus, Jesus, homem glorificado no céu, à destra do Pai, intercedendo por nós. E porque um homem subiu ao céu, liberou Deus para habitar em nós, na terra. Então é uma troca. Através do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então Jesus ascende ao céu, um homem está no céu. Deus na terra, habitando dentro de nós quando a gente recebe a obra de Cristo. Então nós temos Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o nosso Salvador, e Deus Espírito Santo, o que habita em nós. Então, isso é o cristianismo. E aí nós cremos um Deus, 3 pessoas. Depois a gente pode fazer um podcast só sobre Trindade, hein? Um Deus, 3 pessoas. Então, vamos lá. Nós temos o Espírito Santo. E agora, vamos lá, para a última etapa, teve a redenção. A última etapa, nós esperamos a volta de Jesus para que Jesus venha e tome o controle sobre o governo. O governo sobre toda a criação definitivo, que é a consumação. Então, o que o cristão crê dentro desse recheio que eu falei? Criação, queda, redenção e consumação. Essa é a chamada visão de mundo do cristão, é a cosmovisão cristã. Tá. A partir daí, surgem as crenças. Só uma questão, então, pode falar. Uma pontuação. Então, nesse caso, por exemplo, não é o tema desse episódio, mas só pra gente conseguir diferenciar. Católicos entram nisso, claro, mas testemunhas de Jeová e Mormons não entram. Tá, o testemunha de Jeová, eles não creem que Jesus é Deus. Pois é, essa é a questão. Eles não creem então que não Jesus são é Deus. cristãos. Não. Se você não crê que Jesus é Deus... Você entendeu por que Jesus tem que ser Deus? Sim, entendi. É só a divindade que poderia trazer... Ele não conseguia unir. Senão ele não une a não seria a ponte. A Deus, é. Então, aí não cumpre o propósito. Se você não crê, não estou falando especificamente do testemunho de Jeová, se qualquer ensino, que pode ter uma placa lá escrita Igreja Católica ou Igreja Evangélica, mas que não crê nisso que eu te falei, não pode ser considerado cristão. Você está me entendendo que, na verdade, o cristianismo não é uma questão de rótulo. Então, quando fala assim, é uma questão de fundamento em Cristo, de centralização da obra da cruz.
Esse é o cristianismo. Então, quando você me fala assim que um rótulo, católico é irmão, evangélico é irmão, deixa eu falar, dentro da igreja evangélica tem gente que não crê dessa forma e não é irmão, e dentro da igreja católica tem gente que não crê dessa forma e não é irmão. E tem gente que não tá em igreja nenhuma e crê e é irmão. Então, isso, o que nos define como cristãos é esse fundamento de fé na obra consumada de Jesus Cristo. É sempre esses 4 pontos, eu gosto de ensinar para meus alunos. Criação, queda, redenção e consumação. Que isso traz todos os 4 pontos que é a nossa visão de mundo cristão. Ótimo. Então, a partir daí, esse podcast não é para desconstruir a fé católica. É apenas para pontuar diferenças. Nós temos formas de crer diferentes. E é claro que há católicos que distorcem a fé cristã, assim como há evangélicos que distorcem a fé cristã. Excessos existem de ambos os lados. Então não é uma questão de rótulo, é uma questão de você voltar para os fundamentos da fé. Até porque nós reconhecemos a importância histórica da Igreja Católica. Não dá para negar a importância histórica da Igreja Católica. A Igreja Católica ela foi uma instituição usada por Deus para poder nos proteger de muitos ensinos heréticos que quase destruíram o cristianismo no início. Vou dar um exemplo para você. Tinha uma doutrina que negava que Jesus veio em carne. É uma doutrina muito influenciada pela filosofia grega, de Platão. Platão tem aquela divisão do mundo das ideias e o mundo material. Essa ideia do mundo das ideias do mundo material considera o mundo material condenado. E qualquer contato com o mundo material, ele é contaminado. Então, com a influência disso, gerou uma corrente, essa que eu estou explicando para vocês, que negava a divindade de Jesus, chamava gnosticismo. O gnosticismo veio forte. E aí as pessoas, elas praticavam 2 extremos. Um em Colossenses lá, que é um que falava assim, como a matéria é mal, eu vou matar a matéria. Eu vou começar a fazer práticas ascéticas, eu vou começar a parar de comer, eu vou começar a me ferir. Do sexo, talvez no casamento abster do sexo até no casamento, para me ferir. Eram práticas ascéticas gnósticas. E as outras já iam para outro extremo. Fala, como isso aqui não importa, eu vou viver de forma desenfreada, lasciva. Porque o corpo humano, a matéria não importa. Isso veio forte, já tem muitas cartas, são 7 cartas no Antigo Testamento, do Novo Testamento, para combater o gnosticismo. Quem que trouxe essa firmeza e consolidou esse ensino de que realmente Jesus é completamente Deus e completamente homem? Foi através da Igreja Católica. A própria noção da trindade que você falou, um único Deus em 3 pessoas, foi através da Igreja Católica, entendeu? A questão de negar uma corrente forte também, o arianismo, que foi até um tema de um concílio que deu briga, houve morte, os concílios eram uma loucura, tinha morte, invasão. Tem uma história que o Papai Noel deu um murro na cara de outro lado dos bispos, enfim, é uma loucura, porque ali aí o que acontece? Tinha um bispo lá, o bispo Ário, que ele ensinava o quê? Que Jesus não era homem. Então, na verdade, Jesus não era totalmente Deus. Jesus não era totalmente Deus. Jesus era um semideus. E aí criou, tipo assim, por quê? Porque se ele veio aqui, ele era um semideus. Então, ele tirou Jesus da glorificação divina e trouxe para um outro patamar. E aí também houve o combate a esse ensino através da Igreja Católica. O próprio cânon, que é o quê? O que é o cânon? É a nossa Bíblia. Que é a base da fé protestante, a nossa Bíblia. Então, a nossa amada Bíblia. Entendeu? E que ela não foi escrita, claro, por igreja católica, por católicos, porque, na verdade, eles nem existiam ainda na instituição, mas eles foram usados para poder trazer esse compêndio desses livros que são inspirados e que servem para revelar Deus para a humanidade. Então, eu não estou aqui trazendo essa desconstrução da Igreja Católica. Eu reconheço a importância histórica da Igreja Católica. Agora, existem diferenças. Eles creem diferente de nós, protestantes. Há possibilidade de convivência? Claro que há. Eu não sei se você já ouviu falar da história do J.R. Tolkien e do C.S. Lewis. Sim. É assim, são o escritor de As Crônicas de Nárnia e o escritor do Senhor dos Anéis, Exatamente. Né? Eram amigos. O C.S. Lewis, não, o C.S. Lewis era ateu. Uhum. Quem foi usado para poder levar o evangelho pro C.S. Lewis foi o Tolkien, que é católico. Uhum. Católico, crê em Cristo, um católico abençoado. Ele foi usado para levar o cristianismo, só que o C.S. Lewis converteu em Cristo, só que o C.S. Lewis era protestante. Uhum. Mas eram melhores amigos, e um edificava o outro, mas falavam o quê? Do que é fundamento, do que é realmente real. A verdadeira narrativa, a base de todas as narrativas, a real narrativa, que é a história de Deus com a humanidade e a obra da cruz. Então, quem são irmãos? Aqueles que creem na obra de Cristo Jesus. Esses são os irmãos, independente se eles são evangélicos, católicos ou onde quer que eles estejam. Então pronto, não falei errado não. Nossos irmãos católicos. Podemos falar. Bom falar assim. Para muitas pessoas que estão assistindo aqui, talvez a impressão é de que a família cresceu então, né?
Porque talvez não viam dessa forma, como eu falei, simplesmente por nunca ter pensado nisso antes de maneira mais profunda, né? Porque quando você realmente olha o que é o cristianismo e você olha o catolicismo, você vê catolicismo, quando praticado realmente de acordo com a crença no senhorio de Jesus e todas essas questões que você apresentou, pronto, são irmãos. Agora o que a gente tem cristianismo. que ver é que há diferenças Uhum. que Isso, afetam inegável. a forma de você conduzir a sua vida. Sim. Afetam de forma prática. Uhum. Então, assim, há ênfases diferentes aí. Por exemplo, eu mencionei a questão, a crença dos católicos sobre Maria é muito diferente da crença dos protestantes sobre Maria. A crença a respeito do Papa, né? A crença a respeito do que é, talvez, a ceia, que eles chamam de Eucaristia. Talvez nem todo mundo aqui saiba as diferenças nesse ponto, né? Mas a questão de imagens, a questão de orar aos santos e pedir algo aos santos, né? Tem uma questão que, como é que é? São Longuinho, se você me ajudar a encontrar sei lá o quê, eu te dou 3 pulinhos, né? Só que entra também muitas questões da cultura Aí é uma brasileira, cultura que não é religião. de superstição, não é basicamente católica, porque a gente tem que separar. Eu tô O que, falando que assim. é o catolicismo como doutrina Sim. teológica, e ali a igreja ensina daquela forma, e o que, que são crenças populares que se inseriam no meio católico. Então, quando a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre o que é o ensino real católico. Agora, essas tradições, essas crenças, aí você fala, é só no catolicismo. Não. Se a gente for olhar a Bíblia lá, em 2 ocasiões e 2 epístolas, o autor fala de fábulas, né? Então, lá no judaísmo tinham muitas fábulas, no cristianismo inicial tinham muitas fábulas, no catolicismo tem muitas fábulas, e no protestantismo também tem muitas fábulas, né? Então, acho que essa do São Longuinho é mais uma fábula católica. É parte da natureza humana, né, na verdade. Não é nem parte da natureza católica ou protestante, ou... É parte da natureza humana. A gente inventa muita coisa, a gente faz uma mescla ali, a gente faz uma mistura. Vai inserindo elementos. Quais ali, seriam algumas, por exemplo, dessas histórias, dessas fábulas, desses misticismos que existem no catolicismo e talvez até no protestantismo? E como você falou, não é o catolicismo necessariamente, não é a religião. São questões culturais que não é a igreja que implanta, né? Mas é o povo como um todo que vai... Por exemplo, eu mencionei a questão do São Longuinho, a superstição, né, do São Longuinho. Tem um outro santo que eles pegam a estátua, eles, né? Tô falando eles, não é eles, né? São alguns católicos, não são eles. Alguns praticantes do catolicismo pegam um santo e colocam de cabeça para baixo dentro de um copo d'água. Eu não sei dizer exatamente o porquê, né? Mas existe toda uma construção aí que você não vê a igreja católica como instituição falando dessas coisas. A construção cultural, né? O que acontece? Isso acontece no meio evangélico também. Tipo Né? o quê? A pessoa que coloca um copo Pode falar, d'água tem em nada não, cima da pode falar. televisão ali para receber oração no copo d'água. A pessoa que pega um lenço e recebe uma oração no lenço e depois fica usando esse lenço como algo sagrado, como se fosse algo divino. A pessoa que... várias. Isso faz Eu parte posso contar uma. Pode falar. Eu fui em uma igreja uma vez, eu não vou mencionar o nome, mas era uma igreja muito grande. Não vou falar o nome. Enfim. Eu fui nessa igreja uma vez e observando ali o processo, era em São Paulo. E ali, em um momento do culto, era um culto de terça-feira, se eu não me engano, eles pegaram um lenço, assim, gigante, mas um lenço, eu diria que esse lenço devia ter pelo menos assim, uns 15 metros de comprimento. Um lenço gigante. E eles colocaram esse lenço acima da cabeça e seguravam o lenço assim. Obreiros, né, de cada lado do lenço, do lado de lá e do lado de cá, e nas paredes do lenço, ao lado do lenço, e pessoas passavam embaixo do lenço com fotos dos seus entes queridos, ou às vezes só com a sua mão mesmo, e eles passavam a mão no lenço e passavam as fotos dos entes queridos no lenço. E eles atravessavam era de certa forma um túnel, né? Atravessavam ali na frente do palco, né? Ali abaixo, e atravessavam fazendo orações pedindo por questões de saúde, principalmente questões de saúde. E aí eu olhava aquilo para mim era tão estranho, tão alienígena, tão distante daquilo que eu vejo, e eu não sabia explicar. Mas é o que você falou, são questões que não necessariamente estão não é que não necessariamente, não estão na Bíblia, mas que nós vamos construindo, né? Culturalmente, a gente pega pedaços de um lugar, pedaços de outro. Se a gente pegar a origem disso, e aí a gente entra num assunto muito interessante, porque o que acontece? Essa necessidade de ancorar a fé em elementos que você pode pegar, palpar. Isso é de onde? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Por que a gente quer manifestar a fé de forma física, né? Isso é de onde? O que acontece?
Se a gente pega o Antigo Testamento foi escrito para os judeus, né, a priori. Eles são os primeiros destinatários. E ali fala da fé judaica. Deus chamou um povo. Por que Deus chamou Abraão e depois criou a nação de Israel? Porque precisava escolher uma nação para Jesus vir. Então precisava de uma nação na terra. Jesus não tinha que vir como homem. Então Deus tinha que escolher, e aí é a soberania de Deus, não é porque Abraão era bom, Abraão na verdade era pagão, vinha de lugar de práticas ali no Antigo Oriente Próximo, os terríveis, lá de Ur dos Caldeus. Então assim, ele escolheu Abraão pela sua graça. Poderia ter escolhido outro Qualquer lugar. outra pessoa. Jesus só precisava de um lugar físico, Um porque lugar- ele era físico. Ele era físico. Então veio, aí o que acontece? Aí quando o povo, Abraão foi escolhido, Abraão saiu da terra, Abraão gerou um filho, e o filho de Abraão, que é Isaac, gerou Jacó, e Jacó, os 12 filhos, viraram as 12 tribos de Israel. Então você está vendo um processo de formação da nação. Nesse processo de formação da nação, que saiu principalmente, a nação foi formada a partir da saída do Egito, não dá pra gente falar isso aqui, porque é muito tempo que a gente gastaria, né, desse processo de formação do povo de Israel, que é o povo judeu, de onde viria o Messias. Qual que é a importância de Israel? Gente, Jesus era judeu, entendeu? Então assim, Jesus, homem, nasceu como judeu. Sim. Então por isso que teve essas Etnicamente. promessas. Exatamente. E culturalmente ele foi criado ali. Exatamente, tanto é que todas as alegorias, se você não entender um pouquinho de cultura judaica, você não entende nada do contexto do Novo Testamento. Porque ali tá tudo ligado à cultura judaica. Aí o que acontece? Jesus, para poder estabelecer esse povo ali no deserto, cria-se o quê? O tabernáculo. Jesus estabelece o tabernáculo, que seria a habitação de Deus na terra. Aí Jesus estabelece o sistema de estruturação da nação de Israel. Ela é estruturada em volta de um templo, que era o tabernáculo, que depois virou um templo. Deus Pai. Deus Pai, exatamente. Jesus Não, a gente tá falando de Jesus, tá certo. Eu pulei lá pro Novo Testamento. Corrigindo. Deus Pai, corrigindo, a gente tá... Deus Pai estabelece o sistema de cultos ali, centralizado, precisava de algo físico, claro. O tabernáculo servia como fator de unificação da nação também. O tabernáculo servia como uma identidade para diferenciar dos outros locais de culto dos deuses pagãos. O tabernáculo servia como símbolo da fé no Deus verdadeiro e criador de todas as coisas. Então precisava daquele elemento de fé para aquele momento, elemento objetivo de fé, elemento estrutural, elemento físico. E ali estabelece um sacerdote. Qual que era a função do sacerdote? Não tinha havido a separação do homem e Deus lá na queda? Tinha que ter um intermediário. Esse intermediário era o sacerdote, que levava os pecados e os pedidos do homem diante de Deus. E ele passava por rituais de purificação. Por quê? Porque o homem não tinha acesso diretamente a Deus. Por quê? Que o homem não podia simplesmente se conectar direto a Deus, ao Deus Pai, sem ter Jesus ali intermediando hoje, né? Na verdade, Jesus, mas antigamente sem ter o sacerdote. Qual que é o papel que o sacerdote cumpria? Que o homem não poderia simplesmente se conectar diretamente. Porque a queda trouxe a mácula sobre o homem, a semente do homem. O homem era contaminado pela semente do pecado. E Deus é santo. Deus não pode relacionar com mácula. Então, o que acontecia? Deus estabeleceu uma forma de relacionar com o homem. De que forma? Tem um intermediário, e esse intermediário passa por todos os processos e rituais de purificação para falar com Deus. Que era inviável para a população inteira fazer aquilo. Não poderia, não tinha intermediário, estava rompido, tinha um abismo. E o sacerdote... Não tem a mão aqui? Sim. Deus e homem? É Jesus. E para se manter limpo, o sacerdote, ele vivia uma vida que era quase desumana, no sentido assim, ele não tinha vida. Consagrada total. Ele vivia para aquilo, santidade ao Senhor, santidade ao como Senhor. estava escrito aqui esqueci o nome disso aqui, mas enfim, naquele instrumento aqui na testa, santidade ao Senhor, santidade é separação, Sim. né? Então ele vivia completamente separado. Sim. Impossível de toda a humanidade fazer aquilo que o sacerdote E envolvia sacrifício de animais, Sim. porque a purificação do pecado se dá pelo sangue, por isso que Jesus verteu o seu sangue na cruz. Então tem todo um processo para poder ter um contato do homem com Deus. E aí isso era baseado em elementos objetivos. Então ele deu o templo, que é o tabernáculo, depois virou o templo. Ele deu o sacerdote e ele deu a lei. Que a lei é o quê? Um conjunto de regras e condutas que mostram qual é a cultura e o caráter de Deus. Então o homem, aquela nação, por ser a que traria o Messias e por ter a missão de expressar a cultura de Deus na terra, ela recebeu a lei. Então esses são os fundamentos da religião judaica. Aí a gente chega no cristianismo.
Como que acontece no cristianismo? Olha o que acontece com Jesus. Olha o que ele faz com o sistema antigo. Ele chega e ele começa a falar e condenar o ritualismo vazio, exterior, através de coisas para palpar, através de idas ao templo, através de... Jesus começa a condenar. E aí ele começa a falar coisas um pouco diferentes. Por exemplo, a mulher samaritana vira e fala assim, onde que eu tenho que adorar? Por quê? Porque tinha 2 templos. Tinha uma imitação, que em Samaria, a gente tem que entrar na outra Aí história. É outra história. Mas é um templo, né, de judeus ali que separaram, né, num período, né, do período pós-Salomão. E aí aí tinha um templo em Samaria e um templo em Jerusalém. Que era oficial. Que era oficial e que as pessoas iam uma vez por ano, para poder adorar ali, sacrificar e tal. E todos oravam voltados para o templo, etc e tal. Tinha toda uma forma de relacionar com o templo, porque o templo era o centro da vida, da religião deles. Aí ele vira e fala assim, não interessa se você está adorando em Samaria, em Jerusalém. Que o Senhor quer são adoradores em espírito e em verdade. Quando ele vira e fala, no final, olha só o que aconteceu, isso aí. Jesus chega num jumentinho. Ele fez muitos sinais, milagres, para cumprir uma profecia, chega num jumentinho em Jerusalém, indo para o templo. E aí vem Ramos, né, que os católicos gostam de falar do Domingo de Ramos, né? Os ramos ali, as pessoas falando, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, você é o Messias. E ele chega no templo, olha só. Aí ele chega no templo, já está personificando um novo templo, né? Aí ele chega no templo. Ele chega no templo, o que ele faz? Ele olha lá, o templo está prostituído. O pessoal tá vendendo, tá comprando, tá aquela bagunça. Aí ele pega, quebra as mesas lá, né? Quebra tudo naquele lugar. Faz um barraco. Vocês transformaram isso aqui, a casa do meu pai nisso aqui, pelo amor de Deus, e vai. E depois dá uma treta com os fariseus e com os saduceus, e aí depois uma hora a gente pode fazer um podcast do período intertestamentário entre a diferença de fariseu e saduceu, para dar um pano de fundo legal para entender o Novo Testamento. A gente entende o período antes do Novo Testamento. Mas aí vamos lá, deu uma treta com os religiosos, e aí ele sai. Aí o que ele faz? Vamos lá. Ele sai com os discípulos. Então ele chega como Messias, fala da questão do templo, condena a questão do templo, tem uma treta com os fariseus, aí ele sai e vê uma figueira. Aí ele vê uma figueira cheia de folha, mas não tem fruto. Aí ele vira e fala, ó, essa figueira aqui, ó, isso aqui não serve pra nada. Não tem fruto nenhum, só tem folha aparente. Ele tá falando de quê? Do templo que ele viu lá atrás. Do sistema religioso, que é o sistema judaico, lá atrás. Aí ele vira e o que ele fala? Ele vira e amaldiçoa a figueira. Está tudo na sequência, aconteceu num período só. Ele amaldiçoa a figueira seca. Os discípulos vão tentar entender o que está acontecendo. O que ele fala? Deixa eu falar uma nova forma de crer. Se você tiver fé, ou seja, não é mais sobre o templo, não é mais sobre o sistema, é sobre a fé. Se você tiver fé para falar para esse monte, onde ficava o templo? No monte. Se você tiver fé para falar para esse monte, saia daqui e seja jogado no mar. O que é o mar na Bíblia? Nações. Ali está profetizando o fim do sistema religioso. Caraca. Então, se você tiver fé para falar para esse monte, olha que está tudo interligado, nós estamos na sequência, para falar para esse monte, saia daqui e jogue no mar, e fizer com oração, isso vai acontecer. O que ele está falando? Está rompido o sistema do templo anterior, está rompido esse sistema de formas exteriores, e isso aí vai ser destruído e lançado para as nações. Ele está profetizando a destruição do templo, que aconteceu em 70 depois de Cristo, através do general Tito, no Império Romano. Então, o que acontece? Aí ele vira e volta. Aí ele volta para o templo. É tudo uma sequência. Quando ele volta, ele tem uma treta de novo com os fariseus. Está na sequência. Ele acabou de amaldiçoar, acabou de profetizar o fim daquele sistema. Aí ele volta, tem uma treta e fala 3 parábolas seguidas, falando justamente da condenação do sistema antigo e que agora está sendo edificado um novo sistema. E aí termina esse período. Então o que Jesus está falando? O que era a blasfêmia que Jesus falava, que eles ficavam indignados? Era justamente essa nova ideia de que houve um novo sistema e que agora Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas,
mas que depois da obra da cruz, a habitação de Deus seríamos nós. Nós seríamos os portadores do Espírito Santo de Deus. E como nós somos os portadores, então beleza. Então o templo agora virou você e eu. Aí Não como mais nós o espaço não físico. é mais o espaço físico. Porque o Ele está Espírito falando, Santo é isso que Jesus falou. o tempo Tá em mim, inteiro. não tá no templo. Não tá no templo, não tá Ok. em templos feitos de mãos. Se você é templo, você tem acesso. E aí tá lá em Hebreus. Através do sangue, nós temos acesso ao trono da graça. Então o sacerdote não é mais uma figura intermediária para levar os pleitos a Deus. Na verdade, o nosso sumo sacerdote hoje é Deus, que é o nosso intercessor, quando ele ascendeu com o corpo glorificado diante do Pai. Então nós só temos um intercessor. E qual é esse intercessor? Jesus Cristo, que está à destra do Pai. Então o que acontece? Olha só, os elementos. O templo somos nós, o sacerdote agora somos nós, porque nós somos portadores do Espírito Santo, não tem mais que ter acesso limitado, ou ter pedágio para acessar o trono. E em terceiro lugar, e a lei? A lei foi inscrita em nosso coração, porque ela foi mudada, a nossa natureza foi mudada. Então a lei agora que vige é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso resume todos os 10 mandamentos. A primeira parte do decálogo, os 4 primeiros mandamentos falam de amar a Deus sobre todas as coisas e os 6 últimos mandamentos falam de amar ao próximo como a si mesmo. Ele falou, agora a lei, ela tá dentro de você. Não é que a lei não serve para nada. Na verdade, agora, a lei é cumprida através de você de forma natural. Ou seja, ele falou o seguinte, antigamente você gostava de comer cebola. Agora eu mudei o seu gosto. Você não gosta mais de comer cebola. Você gosta de comer batata. Uhum. Entendeu? Mas, então, mudou de dentro para fora. Então, o sistema... Antes era de fora para dentro. De fora para dentro. Você Tudo queria era exterior. fazer errado, mas era forçado a ficar comportadinho. Exatamente. Agora Deus nos dá um novo coração, né? Um coração de Exatamente. acordo com o coração de Cristo. E agora nem mesmo a intenção do coração muda. O coração em si muda. Exatamente. Nós somos tentados, mas certeza. o nosso coração quer fazer o certo. Sim. Nós queremos cumprir a vontade do Pai. Então mudou Quebrou o sistema. lei. Lei, templo, sacerdócio. Mudou. Quebrou aquele sistema antigo. Entrou um sistema novo. E aí a gente tem que entender. A igreja primitiva foi toda baseada sobre esses elementos. E aí o que acontece? A partir disso, a partir do início da igreja primitiva, houve uma explosão do cristianismo. Esses ensinos. Aí tiveram as heresias, tiveram combates, aí vieram as cartas dos apóstolos para combater as heresias, os excessos, gente mística demais que achava que já estava glorificado lá na igreja de Corinto e falava, não, eu não preciso de ninguém, de liderança nenhuma, não preciso de congregar, eu vou acessar direto, o reino foi consumado. Tem toda essa questão, veio um monte de coisa, mas os pais da fé, eles foram balizando esses ensinamentos. Isso aí entra aí até uma questão que os católicos falam muito contra, digamos assim, os protestantes ou os evangélicos modernos, que é essa questão que talvez até já começou lá atrás, né? Olha, o Espírito Santo tá em mim, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, de padre, né? Não preciso me confessar pra ninguém, eu não preciso de nada. Eu sou a igreja, o Espírito Santo tá em mim, Deus está em mim e tá tudo certo, porque aí cada um se torna o seu próprio sacerdote, digamos assim, né? Sim. O que você teria a dizer sobre isso aí? Então, aí isso é um desequilíbrio. O que acontece? Aí você pega os dois extremos, o tipo de fé católica e o tipo de fé protestante, e a gente vai entrar um pouquinho mais agora, avançar um pouco na forma como cada um crê. E quando você pega os extremos, você pega a ética protestante, a ética católica, e você leva para os extremos sempre são um problema, Cris. Sempre são um problema, porque ele é uma distorção da verdade. Então há uma distorção da verdade quando você parte para o ensino católico extremo, e há uma distorção da verdade quando você passa para o ensino protestante extremo. Por quê? Porque a gente deixa de considerar alguns elementos que estão muito claros na palavra, tais como a importância de congregar. Isso é muito claro na palavra. A importância da igreja. Agora, olha só o desequilíbrio. A igreja não é o espaço físico. A igreja é a comunhão, a reunião daqueles que creem em Jesus para se fortalecerem. Então, há uma necessidade, isso nunca foi apagado, extrema da igreja se reunir. Reunir como congregação e reunir como pequenos grupos. Isso aí, assim, sempre teve isso na história da igreja primitiva. Aí, o que acontece? E há o outro extremo, que é a questão do católico, que eles vão valorizar a estrutura, a instituição. Então, nem tão de um lado, nem tão do outro. Sim. Entendeu? A estrutura, ela serve para um propósito, mas ela não pode ser centralizada na nossa fé.
Assim como a ideia de que nós somos portadores de Cristo é uma bênção. Isso é fundamental na nossa fé. Mas você não é um ser isolado. Nós somos membros de um corpo completo. É possível viver o cristianismo sozinho? Não é possível, porque como você é membro do corpo. Isso é desigrejado? muito claro. Você é membro de um corpo. Essa alegoria que é feita por Paulo é muito clara. Você é membro de um corpo. Um é mão, um é pé, um é boca, um é olho. Os dons são complementares. Então não tem como você viver a vida cristã isoladamente. Nós somos seres relacionais. Deus é único e se relaciona em 3 pessoas. Isso na eternidade passada. Não tem como você não se relacionar. Esse movimento dos desigrejados é um movimento maligno. Por quê? Porque você desconsidera um elemento básico da fé cristã, que é o elemento da congregação. Agora, eu posso centralizar a instituição? Aí um excesso. A instituição está acima... Não. Tô falando no excesso. Isso. A instituição está acima da família? Não. Uhum. A família é meu primeiro ministério. Então, se alguma coisa da instituição, da congregação, estiver prejudicando o andamento da minha família, tá errado. É a inversão da ordem. Esse é o excesso que acontece muito na igreja evangélica, né? O que você... Eu acho que eu mencionei isso em um podcast esse mês. O que você vê com muita frequência é a... Não querendo ser preconceituoso ou estereotipar, né? Mas é a missionária que passa 40 dias fora de casa e não dá atenção pro marido. Não tem sentido. É o pastor que vai orar no monte toda madrugada e não dá atenção pra esposa. Não tem sentido. É o cara que sai pra fazer, pra servir na obra, servir no reino, e vai voluntário, e os filhos estão passando necessidade financeira porque ele não trabalha. Paulo fala muito disso. E ele fala muito específico, ele é muito claro. A Bíblia é muito clara. Ela fala o seguinte: você quer viver integralmente pro ministério, dedicar sem amarras nenhuma, não se case. Mas se você se casar, você tem um primeiro ministério, e essa é a sua prioridade. Então, assim, Jesus não veio para que a gente se case. Jesus não veio. Por isso que o nosso movimento cristão, ele não é completamente identificado com o movimento conservador ou progressista, não tem nada a ver, nós somos cristãos. Sim. Entendeu? Então, o cristianismo fala, não, uma família patriarcal, que um casa, ou tem filho, não. Jesus não está falando disso. O cristianismo fala disso. O cristianismo fala de expressar o reino dos céus na terra. Esteja você casado ou não. Paulo não casou. Pedro casou. Então, assim, essa variação... Agora, se você se casa, você tem uma prioridade estabelecida na sua vida. E a instituição não está acima disso. O ministério não está acima disso. Você, como marido, está acima disso. E aí tem umas consequências. O seu trabalho, então, ele não pode prejudicar a sua família. O trabalho da instituição não pode prejudicar o seu trabalho secular. Porque através... Exatamente. Então, é uma consequência. Sim. A prioridade é você sustentar a sua família. Então, como você vai ficar? Dar a vida pela instituição em excesso e deixar a sua família padecer de alguma necessidade. Então, tem uma série de princípios. Mas vamos seguir aqui. O que acontece? Só na história, que a gente vai perder o foco das diferenças, né? Aí, passou um tempo, alguns séculos, veio um imperador. Então, a igreja primitiva está seguindo esses ensinos de Jesus. Eu mostrei para você, né? O templo, nós somos templo. O sacerdócio, nós temos acesso. Irmãos, congregando, coisa linda. Beleza. Aí chega um imperador, converte, chama Constantino. A mãe dele converte, tem toda uma história, mas não vai dar para tempo. Mas você deve já ter tido podcast sobre a reforma protestante, deve ter explicado um pouco disso. Mas beleza. Esse cara converte, estabelece a igreja cristã como igreja oficial. Do Estado romano. É a igreja oficial, o Estado romano. Então a igreja se tornou também parte do aparato de conquista do Império Romano. Que até ali a igreja era algo que era separado e perseguida até em diversas ocasiões. Muitos no início lá era muito perseguido. Uhum. E aí o que acontece? E aí vira o jogo. A igreja se torna um braço do Estado também. Isso é terrível, por isso que eu tenho muita resistência com a instituição religiosa envolvida na política partidária ou em questão de busca por poder, porque isso nunca deu certo na história. Isso trouxe umas distorções. Primeiro, precisa de estruturar o negócio. Aí o que eles restabeleceram? O que eles restabeleceram? Os templos, fizeram as grandes catedrais, então eles buscaram lá no judaísmo elementos. O templo, e sacralizaram aquelas estruturas. E o clero, o que é o clero? Pessoas, que eram os padres, intermediários entre o homem e Deus. Eles buscaram lá no judaísmo e trouxeram de volta, agora com Cristo, tá? Uhum. Sempre voltando para Cristo, apontando para Cristo, etc e tal. Mas eles pegaram e trouxeram de volta elementos que eram do judaísmo, que foi o que o Jesus alertou
e falou durante a sua caminhada aqui. Pode falar. Templo, sacerdote e lei. Foram as 3 coisas, então, que eles trouxeram de volta. Eles trouxeram de volta, entendeu? Elementos da cultura. Até porque, senão, politicamente falando, né? E eu não tô pensando na Igreja Católica, eu tô pensando no Império Romano. Como que o Império Romano conseguiria controlar? E eu não digo controlar no sentido negativo, porque realmente o governo, Sim. ele precisa, assim, controlar é uma palavra feia de usar, né? Mas ele precisa, assim, parametrizar o seu povo, né? Ele precisa reger aquele lugar. Então, como que ele vai reger essa parte religiosa, né? Já que agora tá junto, então, a igreja e o Estado, como que ele vai reger isso se não tem lugar de adoração? Se cada um adora no seu lar, nos seus pequenos vira grupos. um elemento unificador do povo. Se todo mundo é sacerdote, como que isso vai ser regulamentado? Essas coisas viram elementos de identidade, viram elementos para fortalecer comunidades, viram elementos unificadores, que são papéis que o tabernáculo e o templo desenvolveram para diferenciar a nação de Israel lá atrás. Então isso é Então, quando espelhado. você quer formar, e tudo é espelhado, tudo é imitação do judaísmo. Então, quando você quer formar um povo com identidade bem estabelecida, com algo que você estabelece símbolos. E não há um símbolo maior que uma catedral. Inclusive, catedrais evangélicas. Não estou falando só de católico, não. Catedrais evangélicas, nós temos aí várias, e isso traz uma identidade, e isso desloca. O que é o problema? É o deslocamento do eixo da fé. Você começa a ancorar a sua fé em elementos que você apalpa, em que você vê. Não que os elementos que você vê e apalpa, eles não possuem espiritualidade. Claro que tudo é criação expressa o Criador. Mas isso não pode ser âncora da nossa fé. Então, quais são as principais diferenças práticas entre o protestantismo, o ensino protestante, e o catolicismo? É a presença desses elementos exteriores de fé, de âncoras de fé. No catolicismo, essa presença é maciça por conta dessa influência que começou lá atrás, com o estabelecimento de uma série de símbolos. Esses símbolos, eles trouxeram muito essa cultura dos elementos exteriores. Aí eles estabeleceram 7 sacramentos. Sabia que o catolicismo ele tem 7 sacramentos. O que é um sacramento? Sacramento é um canal. É como se fosse um meio de graça transmitido através de um portal, de um canal físico. Então, por exemplo, vamos supor se eu considero essa caneca como um portal para acessar coisas do céu. Um canal. É algo palpável. Em que o céu, então eu pego nela, eu toco nela, eu vejo ela, e através daqui, isso aqui é um ponto de interseção do céu com a terra. Então eles têm essa visão de que tem sete pontos de interseção principal do céu com a terra, como se fosse uma sacralização. Aquilo se torna sagrado. É a manifestação do sagrado. A manifestação do sagrado. Isso é um sacramento. Então, o primeiro sacramento dele é o batismo. Só que o batismo é você lembra que eles se tornaram uma instituição política também? Uhum. Para poder haver a questão da diferenciação dos pagãos, que não eram os cristãos, para os cristãos, eles estabeleceram o batismo quando criança. Então, eles têm um ritual que batiza as crianças. Esse ritual de batismo de crianças é para poder, já diante do mundo espiritual, porque é um sacramento, já falar, essa criança não é mais pagã, ela é cristã. Então, esse é um primeiro ponto. Mas aí, depois, em seguida, vem um segundo sacramento, que é a crisma, que é essa confirmação do batismo. Aí que vem pelo credo, né? Que vem pelo credo. Porque a criança não crê em nada. Não crê em nada. Aí eles vão fazer o quê? As pessoas, para poder tomar a hóstia, né, que é um outro sacramento, eles vão fazer uma formação, que as pessoas vão aprender... O catequismo, né? Catequismo, exatamente. Então, eles fazem o catequismo, fazem os ensinos, as instruções, e aí eles vão crismar. Então, esse é um ato de confirmação também daquele batismo. Isso é um segundo sacramento. Mas aí, o que acontece? Aí, nesse ponto, você está pronto para a ceia deles. A ceia deles. O que tem a ceia deles? É a Eucaristia. Qual que é a diferença da ceia deles para a nossa? Vamos lá. O batismo a gente acabou pulando, mas a diferença principal seria que nós acreditamos no batismo através da crença em Jesus, né? Isso, é porque aí o batismo para nós é um ato volitivo, é um ato de vontade. Para criança não tem. Para criança não tem. Então, esse é o principal, mas não é o único, né? É porque eles fazem... É porque assim, eles fazem do batismo como criança um sacramento, algo sagrado. Uhum. Para nós não, nós fazemos uma oração pelas crianças. E a partir do momento que Porque olha só, vamos Tirando lá. os presbiterianos. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Lá no que está no ensino da fé. Se você crê
que você é templo do Espírito Santo, você vai se tornar templo do Espírito Santo e receber o Espírito Santo quando você recebe Jesus, você tem vontade, você entende, correto? Correto. Isso. Se você crê que a instituição tem poder em si, o que é atribuído pela instituição, você consegue transmitir essa sacramentação, essa sacralização. Então, como eles creem na instituição como algo sagrado e que tem poder em si, um sacerdote ordenado, ele vai batizar a criança e, a partir desse momento, esse ato, que é independente da criança, ele já está trazendo uma nova identidade para a criança. Entendeu? Só um parênteses. É o jeito que você enxerga a instituição. Sim, entendeu? é diferente. Então, para ele, se a Igreja Católica ela é a instituição legítima instituída por Jesus, então pronto. Isso. Eu vou aqui batizar essa criança, de certa forma até profética, talvez. Não é profético. Realmente Profético a criança... é pra frente. Ah, entendi. Não, ali a criança realmente ela Se não tornou- é mais pagã. Ela se tornou parte do católica. corpo de Cristo. Ela é A não ser católica. que ela se desvie depois, mas se tornou parte do corpo de É Cristo. porque o processo de salvação é um pouco diferente, É. né? A questão do desviar Sim. tá um pouco diferente da forma que eles criam, a gente pode chegar nisso aí. Eu queria perguntar Mas- sobre os pode- presbiterianos. Ah. Por que os presbiterianos batizam no ato... não, ainda como quando crianças, né? Por que eles creem no pedobatismo? Tá, pois é, essa questão é o seguinte, existem alguns Porque são elementos- reformados, protestantes. Exatamente, existem alguns elementos que eles são trazidos da tradição. Eu vou dar um exemplo para você, o anglicanismo. O anglicanismo, ele acredita que você pode orar para a intercessão dos mortos. Um exemplo para você. Não é que eu estou adorando santo, etc. Não tem nada a ver disso. É o seguinte, o que eles acreditam? Eles acreditam. Eu não creio. Estou falando só porque eles creem. O que acontece? Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Se Deus é um Deus de vivos e não de mortos, aquelas pessoas ressuscitaram. As pessoas hoje estão vivas. Então eu posso orar, pedir uma oração para o Cris para me ajudar em oração, na intercessão. Cris, me ajuda aqui que eu estou querendo resolver um problema ali de uma dívida, etc e tal. Mas eu também posso pedir a intercessão de pessoas que estão lá com o Senhor. Que foram salvas, Que né? foram salvas. Porque Meu pai que faleceu, ele fala assim, olha, por favor, pai, me dá uma que eles forcinha aí. estão vivos em Cristo, Eles né? vivem em Cristo. Uhum. É algo diferente, mas E é eles- algo muito católico. Talvez porque nem todo mundo saiba, mas os anglicanos são protestantes. Sim. São protestantes. Então, assim, da mesma forma, essa questão dessas diferenças pequenas, por isso que eu falo, essa divergência em time de futebol, é porque o que acontece? O presbiterianismo, ele não crê além dos dois sacramentos protestantes que a gente crê, que é o batismo e a ceia. Quais são as diferenças? A gente vai continuar falando dos sacramentos católicos, que são 7. Para nós são só 2, que são os instituídos por Jesus. A pessoa batiza em Cristo, que é o batismo de arrependimento, e a ceia, que a gente toma a ceia em memória dele. A forma como isso é visto é um pouco diferente, varia um pouco. Mas aí o que acontece? Os presbiterianos, de certa forma, por uma tradição, eles pegam e fazem esse batismo em 2 momentos também. Entendeu? Então acaba se tornando um ato profético, mas não é uma heresia, digamos assim. Sim. Você entendeu? Não tem problema. Divergência. Isso, entendeu? Simplesmente Divergência prática, forma de ver. Se você pega isso, esse detalhe, isso não é fundamento de fé. A gente sempre tem que buscar os fundamentos de fé. É claro que tem outros elementos que eles defendem. Não vou entrar aqui no ensino deles, que até não é o objetivo do podcast. Mas de certa forma, é o seguinte, eles creem nas 2 ordenanças, nos 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia. Né? E a forma que isso acontece, eles fazem de uma forma diferente um pouco do que a gente faz, que a gente crê muito na forma como o Senhor nos ensinou. Ele chegou lá e foi batizado ali, que é o início do ministério dele. Né? Então, aí o que acontece? Mas a ceia que também é um sacramento nosso, nós fazemos em memória do Senhor. Nós fazemos para lembrar o sacrifício da cruz. Para o católico é o quê? Você lembra de eu te falar que os elementos se tornam sagrados? Uhum. Para o católico, a hóstia é o corpo de Jesus. Aquele vinho e aquele pão. É o corpo de Jesus. Fisicamente falando? Fisicamente Se eu pegar falando. É como se Jesus morresse de novo. Sim. Se eu pegar um instrumento científico ali e analisar as moléculas daquele pão e daquele vinho, eu vou encontrar ali moléculas de Jesus. Não. Físicas. Não, porque isso é fé. Sim. Entendi. Mas não é assim que eles creem? Mas eles creem que se torna, né, diante de Deus, o corpo de Cristo. Entendi. Entendeu? É como se o corpo de Cristo fosse sacrificado novamente naquele momento.
Então é como se houvesse um retorno ao tempo da crucificação de Jesus. Tanto é que eu não sei se você sabe, no direito canônico, se você deixar cair Sim. a hóstia, tem um ritual. Por quê? Porque aquilo ali é sagrado. Sim. Então tem toda uma... Existe uma discussão muito grande no meio católico, inclusive os católicos mais tradicionais, os católicos contemporâneos, eu digo visão teológica, né? Porque eles creem que se você pega a hóstia, né, e você recebe ela nas mãos, então o padre entrega a hóstia nas mãos do fiel. Sim. Essa hóstia, quando ela vem para as mãos do fiel, o fiel pega e coloca na boca, moléculas, partículas da hóstia caem no chão. E isso é um ato não é blasfêmia, mas você está denegrindo o sagrado, Sim. né? Tá deixando cair Você tem Jesus que no ter muito chão. cuidado, isso, exatamente. Então, Porque aquele é o corpo de Os Cristo mais pra ele. tradicionais, o padre pega a hóstia e aí vem, eu não sei o nome do ajudante, eu não me lembro, mas ele vem com tipo uma panelinha, parece uma panela dourada, abaixo para não cair nenhuma molécula, e o padre coloca na boca do católico. Sim, Inclusive, eles são instruídos a colocar a língua para fora da boca para não ter risco de bater no dente. de Então, cair assim, qualquer molécula. eles levam isso com a sacralidade extrema. É porque é sagrado pra Sim, eles. porque é sagrado. Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É diferente. No nosso caso, a gente ceia, a gente lembra do sacrifício Em da memória. cruz, mas é em memória. É claro que O pão é só pão. existe uma corrente intermediária do evangelho. Por isso que tem uma parte do evangelho que fala o seguinte, que na verdade não é o corpo de Cristo, mas esses elementos em si, juntando com a fé, tem poder para mover alguma coisa. Entendeu? Existe. Porque é o seguinte, eu vou falar nome difícil, teológico, a gente tá aqui simplificando, mas é o seguinte, o católico ele crê na transubstanciação, transcende aquele objeto, aquela substância, transcende o material. Aí os evangélicos têm duas correntes. Um crê na consubstanciação, ou seja, há uma confluência. Aquele objeto, ele não transcende, ele continua sendo um objeto físico, mas ao mesmo tempo ele é capaz de produzir com a fé efeitos físicos. E uma terceira, que é menos mística, que é fazer em memória, lembrando, e através da sua fé, fazer em memória, em comunhão com a igreja, você se recorda do corpo de Cristo e você é edificado na sua fé. Então tem essas três posições. Mas você viu que, na realidade, há uma diferença no ato em si. Uhum. É uma diferença fundamental? Não acredito, porque você não sai daqueles fundamentos da fé cristã. Você ainda tá tomando a ceia. gente tem. Você tá comungando do corpo de Cristo. Uhum. Você entendeu? É muito uma consequência do papel dos elementos exteriores que tem na fé. Então foram 5, né? Sacramentos. Foram batismo, crisma, eucaristia, agora é o quarto, né? Foram 3. Agora, Eucaristia e a ceia. A extrema-unção. A unção do sacerdote. Por quê? Do mesmo jeito que você quer que a instituição ela tem poder para conferir uma nova identidade à criança, a instituição, o padre, representando ali a instituição católica, ele tem poder de te recomendar para o próximo plano. enviar um pro ato céu. segredo. Despedir. Mas despedir de uma forma em que é liberado é liberado uma medida de sacralidade para você ser encomendado para a próxima fase. Entendeu? Por quê? Porque eles creem muito nessa questão do sacerdócio e da instituição, que é um retorno que teve lá na época de Constantino. Por isso que não dá para entender a fé católica se você não voltar historicamente lá na época de Constantino. Você entendeu? Quando ela se tornou uma instituição mais estruturada fisicamente. Uhum. Então eles acreditam, por exemplo, que Pedro foi o primeiro papa. Eles falam que é o trono de Pedro, por quê? Porque Pedro teria sido o primeiro papa. Porque, de certa forma, a Igreja Católica, de certa forma, não. Ela foi a guardiã dos elementos cristãos por séculos. Entendeu? Ela foi... existiam, por exemplo, enquanto existia a Igreja Católica Estado, que estava completamente corrompida, existiam uns monastérios que estavam desenvolvendo formas devocionais e havia um avivamento. Escrevendo livros, ensinando as pessoas a se relacionarem com o Senhor dentro da mesma instituição. Isso sempre existiu. Entendeu? Então, assim, existiam duas vertentes ali dentro. Tem muitos cristãos muitos protestantes que acreditam, que durante 1500 anos não houve cristianismo. Né? Jesus foi assunto aos céus, aí acabou o cristianismo, aí veio a malvada Igreja Católica. E aí depois de 1500 anos veio o Santo Salvador Lutero e aí restituiu a Igreja de Cristo. Então durante 1500 anos o Espírito Santo ficou ali dormente dentro de todo mundo. É como se Deus, o Espírito Santo, perdesse o controle, a obra né? de Cristo tivesse limitada a teologia protestante ou a teologia católica. É que você quer colocar Deus, a obra do Espírito Santo, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas na palma da sua mão, querer colocar dentro de um rótulo.
Entendeu? Não cabe. Algo, não cabe, não tem como, né? Então, assim, por isso que não dá, vira torcida de futebol. Você vê esse pessoal brigando aí, quem que foi salvo, quem não foi salvo, quem perdeu a salvação, quem não perdeu, que é um outro ponto. Mas é assim, é tudo discussão inútil, tentando rotular, trazer rótulos para Deus, o Criador de todas as coisas, e aquele que nos salvou. É Deus na Terra, gente. Não tem sentido você tentar limitar a atuação de Deus na Terra, né? Aí tem um outro elemento ali que o católico acredita, que é o sacramento, que é o matrimônio, o casamento. Uhum. Eles acreditam que o casamento é um sacramento. Porque o evangélico também se casa. Mas a forma como eles veem a instituição do casamento é como sacramento. O católico, o ensino católico tradicional. Então, vou dar um exemplo prático disso. Eles acreditam que há uma certa continuidade desse vínculo na eternidade. É mesmo? Não sabia disso. Sim. É mesmo? Sim. Então eles não acreditam que se desfaz esse vínculo completamente. Por quê? Porque é algo do céu na terra. Então é uma união divina. Que legal, não sabia não. Aí que é diferente do que o protestante crê, Sim. nesse aspecto, né? Não acredita no patrimônio, Mas acredita que é uma benção, não como sacramento. Sim. Né? Não como um comando religioso, né? Não, um vínculo eterno. E faltou um só? Não, e tem o sacerdócio. O sacerdócio. O sacerdócio, que é um sacramento, que para nós não é. Por que para nós não é? Porque nós o sacerdote de todos os santos. Exatamente. Eu sou sacerdote, você é um nós somos sacerdotes. Não há uma classe intermediária. Então, para o católico, a oração do padre vale mais que a oração de um irmão. Porque ele tem um acesso diferente. Por isso que tem o último sacramento, que é a confissão. Entendeu? Essa confissão tem que ser com um sacerdócio constituído. Por que tem que ser com um sacerdócio constituído? Porque a instituição física, ela tem esse poder de ser despenseira da graça. Então, a instituição física contém esse poder. Então, basicamente, as diferenças dos católicos e protestantes estão nesses aspectos principais. As outras coisas são só consequências. Seria muita viagem eu dizer, ou conjecturar aqui. Vamos pensar aí nesses pontos. Todos eles são pontos que um governo, um império teria extremo interesse em atuar. Vamos lá, certo? Não estou dizendo que surgiram só por causa disso, mas contabilizar o nascimento da população, contabilizar o momento em que essa pessoa se torna um adulto apto à guerra ou ao trabalho, que é a crisma, mais ou menos, né? Porque depois de atingir uma certa idade, uma criança de 5 anos é um crisma, né? O casamento, que é a união de hoje a gente chama de 2 CPFs, né? 2 pessoas físicas em uma pessoa, em alguns assuntos ali jurídicos. A morte, que é quando você perde um cidadão. Então, assim, você tem vários... Tem uma função da igreja pós-morte. Está no processo de salvação. Então, a igreja católica, ela crê numa continuidade da função dela pós-morte. De uma atuação pós-morte. Por quê? Porque é o seguinte, o processo de salvação... Qual que é o processo de salvação católica? Ele é um pouquinho diferente do que a gente crê no processo de salvação protestante. Não estou falando de fundamento de salvação. Se a pessoa crê em Cristo, pronto, ela é salva. Na obra, daquilo que eu te falei. Mas no processo, a explicação de como ela é salva é diferente. O processo. O processo ocorrendo, o que eles acreditam? Você tá na Terra, você vai receber meios de graça através da igreja, e nesses meios de graça vão te dando poder para vencer o pecado e desenvolver as virtudes, que são os frutos do Espírito, para manifestar o céu na Terra, para expressar o Senhor. Então essas virtudes estão sendo desenvolvidas. Cada um tem a sua caminhada. Quando chegar lá no outro plano, a pessoa morreu, ela vai ser analisada. Você desenvolveu meios de graça suficientes durante essa caminhada? Aí a igreja é dispenseira da graça, porque a igreja foi deixada por Cristo. Essa palavra é como se ela tivesse uma dispensa, um armazém cheio de graça. Esse armazém ele vai sendo preenchido pelas condutas daqueles que são acima da média. Os santos que eles consideram. E aí o que acontece? Aí você pega e recebe medida de graça para você passar e entrar na medida da estatura do varão perfeito. Então isso é um processo. Aí você fala, é muito diferente do que a gente crê. Muito. Só que se a gente colocar o fundamento... A questão é só o seguinte, aí você fala assim, é uma heresia, né? Calma, muita calma nessa hora. Se você coloca o coração no fundamento de Cristo, e que essa graça foi derramada através de Cristo, e que
Cristo é o que dá acesso ao céu, se isso é um meio para mostrar Cristo, não posso considerar heresia. Por quê? Porque o evangelho é Cristo crucificado. Até essas obras, né? Que muitos evangélicos dizem que o católico acredita na salvação pelas obras. Até isso que nós chamamos de obras, são obras que são feitas na crença deles, são feitas através de Cristo. Eles lutam contra o pecado através de Cristo. É por isso que é muito desenvolvem virtudes individual, através de Cris. Cristo. Por isso que é muito individual. Se você crê nas obras para sua própria salvação, você não tá crendo em Cristo. Uhum. Entendeu? Independente de você ser católico ou protestante. Sim. Se você confia que as suas obras vão te dar acesso à salvação, na realidade você não está crendo em Cristo. Entendeu? Então, assim, voltar aos rudimentos, ele tem dois aspectos. Vamos dar um exemplo de Hebreus lá, no livro de Hebreus. O que o livro de Hebreus foi escrito? O livro de Hebreus foi escrito para poder alertar as pessoas a não voltarem ao tipo de fé que nega Cristo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam largando de ser cristãos e voltando a sacrificar no templo. Ou seja, eles desconsideraram a obra da cruz e voltavam a sacrificar. Por isso que em Hebreus 6 fala assim, aqueles que tiveram pleno conhecimento, voltaram a sacrificar no templo de forma deliberada e absoluta e consciente, negaram aquilo que eles tiveram pleno conhecimento anterior, então deixa eu falar para vocês, não tem retorno para vocês mais não. Ele fala da apostasia. Que é diferente de perda de salvação, Sim. tá? Outra coisa. Outra coisa, né? Isso é um outro aspecto, né? A Bíblia não deixa margem para poder falar que você tem alguma... A sua salvação é afetada por algum comportamento seu. Uhum. Não tem base bíblica para isso. Tô falando que não tem base bíblica para poder te levar a essa consideração. Agora, a apostasia existe. Entendeu? Que é você deixar de confiar em negar Cristo. a cruz de Cristo. Negar a cruz de Cristo. Então, mas esse é um assunto bem polêmico, não vou entrar nisso, não. Mas aí o que acontece? E aí surgiu o catolicismo com esses elementos exteriores. Então, tudo que eles fazem é muito voltado para essa necessidade de elementos exteriores. O que é o problema? É o risco de você centralizar isso. Porque a idolatria sempre foi um risco. Mas não é só para católico, é para protestante também. Por isso, 1 João fala, filhinhos, que é filhinhos, cuidado com os ídolos. Quais são formas de idolatria a quais nós estamos propensos a cometer? Idolatria, cara, é tudo que a gente coloca no centro da nossa vida e desconsidera o Senhor. Então, a família pode se tornar um objeto de idolatria. O ministério pode se tornar um objeto de idolatria. O trabalho pode se tornar um objeto de idolatria. Seres humanos podem se tornar um objeto de idolatria. Entendeu? Então, muitas vezes pode ter uma pessoa, vou falar algo aqui, mas é o seguinte, é verdade. Muitas vezes uma pessoa tem lá o objeto lá, que é uma imagem, e aquela pessoa não considera que aquela imagem vai te dar acesso ao céu. É uma questão cultural, uma questão de tradição. Uhum. E a outra casa não tem uma imagem, só que ali a centralização é o dinheiro, é mamon que reina. Ou é o pastor dela. A casa que não tem imagem é mais idólatra do que a outra que tem imagem. Acontece. Porque não é associado àquilo que você está vendo, é associado àquilo que você coloca como centro do seu coração. E não necessariamente ao que está fisicamente representado. É porque tem coisas culturais, cara. Entendeu? A questão dos ídolos no Antigo Testamento era muito voltados ali para combater o paganismo, porque eles realmente, Dagon, Baal, Astarote, esses deuses, Amon, esses deuses eram personificados em figuras físicas, objetos, entendeu? Objetos físicos. Então, essa condenação à imagem e escultura era muito voltada para combater o paganismo. Agora, a questão cultural, eu não estou incentivando isso, tá? Eu só estou falando para você que a idolatria é muito além disso. Uhum. A idolatria está muito além disso. Tanto é que o mesmo problema, olha só, quando o pessoal de Israel voltou do exílio babilônico e reconstruíram o templo, aí passou um pouquinho de tempo, eles não tinham mais problema com a idolatria com os santos os ídolos dos pagãos. Mas o que aconteceu em Malaquias? Qual que era o problema dos caras? Abandonar as famílias e casar com mulher mais nova. Uhum. E desprezar as coisas de Deus. E levar animal todo arrebentado para casa de Deus. Fazer as coisas de Deus de qualquer jeito e abandonando a família. Inclusive fala assim, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é o seguinte, essa reconciliação familiar. E Deus condenou do mesmo jeito, ritualismo, formalismo vazio, do mesmo jeito que condenou a idolatria, que era a vinculação de Deus. Tudo errado do mesmo jeito. Tudo errado do mesmo jeito. Tendo entendido todas essas questões, qual que você acha que é a forma de um católico e um protestante se relacionarem? E pensando assim, o que você diria para um protestante e para um católico? Olha, não só se relacionarem, mas se relacionarem
com o evangelho? Olha, eu sou suspeito para falar, um dos melhores amigos que eu tenho é um católico, homem de Deus. Ele é uma pessoa que aprendo com ele. Eu dei o exemplo do C.S. Lewis e do J.R.R. Tolkien, né? Que eram católicos e protestantes, eles se edificavam. Tem coisas que a gente pode aprender no catolicismo. A tradição católica, ela tem elementos ricos. E tem coisas que o católico pode aprender conosco. A questão da devoção. Entendeu? Eu acho que são os dois principais momentos que a gente se comunica. A gente pode aprender um com o outro. Porque é o seguinte, nós temos uma diferença, que a Bíblia é a única regra de conduta e fé do protestante. Isso está na base da reforma protestante. E a Igreja Católica não considera a Bíblia como única regra de conduta e fé. A Igreja Católica considera também a tradição. Por quê? Porque é aquele aspecto. A gente tem que entender a origem para poder entender como que é. A Igreja Católica considera a Igreja a instituição, como algo sagrado. Se ela é algo sagrado, o que sai da instituição de ensino também é sagrado. Então, o Papa, ele traz encíclicas que têm o mesmo peso que a palavra. Entendeu? Literalmente. Isso. Quando o Papa, ele fala de forma... Eu esqueci. Tem uma forma, né? Não é sempre quando ele tá conversando, mas em alguns momentos, quando ele fala ou escreve algumas coisas, aquilo está em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. Com a Bíblia. Porque aquilo, de certa forma, é um complemento da Bíblia para os dias atuais. É como se fosse isso colocado no mesmo patamar. O protestante, ele não despreza a tradição. Ele não pode desprezar a tradição. Nós somos frutos de tradição, nós somos frutos de entendimento. Eu mesmo falei aqui de vários momentos que nos trouxeram para onde a gente está e protegeram e guardaram a nossa fé. Só que a Bíblia é a âncora. Nós não temos outra âncora. Então, se a gente pode conversar, o que e interagir, falando do evangelho, nos pontos em que um aprende com o outro, sem focar e virar torcida de futebol no que divergem. O que é fundamental? É aquilo que eu falei no início. Cristo. É Cristo. Cristo é fundamental. A gente pode, como católico ou como protestante, desviar os olhos da obra da cruz. Os olhos de Cristo. A Bíblia é a mesma, deixa eu te falar. Qual que é a diferença da Bíblia católica e da Bíblia protestante? A diferença é o seguinte. A Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais no Antigo Testamento. Então, a nossa Bíblia, ela tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Pode falar. A Bíblia deles tem livros a mais ou a nossa tem livros a menos? Que essa é outra discussão, né? Vamos lá. Eles colocaram livros na Bíblia ou nós tiramos livros da Bíblia? Vamos lá. Aí tem um processo histórico de formação do cânon. O que acontece? A Bíblia protestante tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Esses livros, eles... onde que está a diferença? O Novo Testamento do católico é igual. É exatamente igual ao Novo Testamento evangélico. O Antigo Testamento é onde estão localizados esses 7 livros, que são chamados livros deuterocanônicos. Deutero significa segunda, Deuteronômio, segunda lei. Deuterocanônicos, aqueles que foram acrescentados ali, os livros que foram acrescentados. Então, se for considerar o que você está falando aí em termos de nomenclatura, mas tem a mais. Mas nomenclatura não significa eu vou defender, eu acredito, assim, os 7 livros católicos a mais, eles não têm nenhuma heresia. Eles são livros que têm um fundamento histórico muito bom. Vou dar um exemplo. 1º e 2º Macabeus. 1º e 2º Macabeus é um livro que relata o tempo em que o reinado dos Macabeus foi estabelecido lá em Israel, que está ali entre o tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, o primeiro está lá. Então, explica um contexto histórico daquele tempo. Então, são livros interessantes e que podem servir como fundamento, como fonte para você estudar. Agora, falar que é inspirado, aí a gente não crê, que é palavra de Deus. E por quê? A gente adotou a Bíblia hebraica. Então, qual que é a diferença? Eles pegaram, na época de traduzir a Bíblia hebraica pro grego, chamada Septuaginta, foram incluídos esses 7 livros, que eram livros da tradição. Existem vários livros da tradição. Só que os hebreus... Os hebreus consideram a Bíblia, não. A Bíblia hebraica são... 66. Os Perdão, 39. Os 39. Então, o protestante adota a Bíblia hebraica. A diferença é só a ordem.
né? A ordem A gente mexe um a pouquinho. gente a gente adota a ordem da Septuaginta. Uhum. Mas a ordem da Bíblia hebraica, ela muda um pouco. É a Torá, que são os 5 primeiros livros, Neviim, que são os livros proféticos, e Ketuvim, que são os livros de sabedoria. Eu posso ler a Bíblia católica? Pode ler a Bíblia católica. Não mata? Não manda pro inferno? Leia a Bíblia católica. Seja cheio de espírito lendo a Bíblia católica. Meu vai Deus. dar tudo certo. Vixe. Só não são inspirados... Não não só são- esses 7 livros, o restante tá tudo igual. Aqueles 7 só não são escritura, não são inspirados por Deus. Isso. São livros históricos. Isso. Assim como eu leria um livro de história, eu leria aqueles 7 livros. Tem umas ordens diferentes lá. Salmos, eles têm... Você vai ver que tem o número tá um pouco diferente. Aí tem uns detalhezinhos lá que, Mas tipo... aí é outra conversa. No Antigo Testamento, na hora do Decálogo lá, algumas versões mais novas mudaram lá o... Um negocinho ali. Desdobraram. A Aí você Igreja vai ver e Católica. perceber. A Mas Igreja essência tá Católica. igual. A Igreja Católica alterou a Bíblia? Não é que alterou. O processo de formação da Bíblia... Eu digo porque essa é uma acusação, não evangélica, mas de ateus, né? Não. Que a Bíblia foi deturpada pelos católicos, que a Não, Igreja não. Católica escondia a Bíblia do povo e deturpou a Bíblia, e alterou a Bíblia, e mudou a Bíblia. o processo de desconstrução da palavra de Deus, ele vem ao longo dos séculos. Né? Então, assim, pessoas que são levantadas pelo maligno para tentar desconstruir, tentar tirar a credibilidade da Bíblia. Isso está dentro de ambientes católicos e ambientes protestantes, para tentar desconstruir, trazer a Bíblia para um nível humano, meramente humano, revolucionário, algo completamente vinculado a esse tempo, Mas tirar todos os elementos ali transcendentes. essa corrupção não aconteceu, né? Não, o que acontece? O que é o problema? Nós temos versões, traduções. Sim. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus não é a sua tradução. Almeida, NVI, essa não é a palavra King de James. Deus. King James. A palavra de Deus é o que está nos originais. Por isso é importante estudar a palavra e considerando os elementos originais. Então, assim, a tradução, ela pode trazer algumas dúvidas, entendeu? O que é realmente a expressão da palavra de Deus? É o que está nos originais. Por quê? Porque os originais expressam exatamente o que foi escrito pelo autor aos destinatários da época e que servem para nós, para a edificação da nossa fé. Então, o que Deus falou, ele falou naqueles originais. Então, o que acontece são traduções. Essas traduções de versões, né? Por exemplo, esse dia para trás me falaram que a mensagem. Eu falei, gente, a mensagem não é Bíblia, não é tradução de Bíblia. A mensagem é paráfrase. O que é paráfrase? É um livro devocional que vai seguindo a sequência da Bíblia. Então, você não pode, para estudar, para devocional, ama a Bíblia a mensagem. Só que não para é Bíblia. estudar. Mas ela não é Bíblia, ela é paráfrase. Ela é um livro. É outro livro. É um outro livro, que ele vai parafraseando para poder você, numa linguagem mais devocional, você se alimentando daquele tipo de conteúdo, tá bom? Para finalizar aqui, só para poder ver o que eu acho que nosso tempo passou, né, Cris? Passou um pouquinho. Vamos lá, Conversa boa demais, né? Como é que só faz? pra gente finalizar, aqui tinha outras coisas pra falar, mas falar o seguinte, da Reforma Protestante. A Reforma Protestante tem o fundamento em 5 solas. Esses 5 solas da Reforma Protestante foram para poder estabelecer premissas da fé e para poder combater excessos que estavam tendo na Igreja Católica na época. Eu não te falei que tinham praticamente 2 igrejas católicas, a institucional ali que virou poder político, opressor, etc e tal, e dentro da própria instituição existiam moveres de Deus, monastérios, etc e tal. Então sempre existiram. Tanto é que a Reforma Protestante veio de dentro do seio católico de padres que eram abençoados. Martinho e que Lutero tiveram era um revelação. padre, né? Martinho Lutero era padre e outros eram também. Então o que acontece? Aí eles resumiram em 5 solas. O que é o solas? É o seguinte, vamos voltar ao que é essencial? Vamos voltar ao fundamento? Vamos tirar essas outras coisas que foram sendo acrescentadas do copo d'água, do lenço, disso e daquilo, entendeu? Eles falaram assim, vamos voltar à Bíblia. A Bíblia. Então ele falou assim, primeiro, fundamento de fé. Só a Bíblia. Só a Escritura. Só a Bíblia é a palavra de Deus. Na Igreja Católica o quê? Tem a tradição também. O protestante, só a Bíblia. A tradição não está no mesmo patamar. A tradição é considerada, mas ela não está no mesmo patamar da Bíblia. Não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Tradição é tradição. Entendeu? Segundo ponto, para diferenciar, a fé, só pela fé. Nós somos salvos só pela fé. As obras não são elementos para salvação. As obras são evidência de salvação. As obras mostram que você é salvo, mas elas não são fundamentos para salvação. Então, só pela fé. Para combater o quê? A venda de indulgência lá atrás. Que estava tendo, a Igreja Católica vendia indulgência. Acesso ao céu, lugar no céu, casa no céu. Por causa daquela distorção. Então, só pela fé. Então, você é salvo pela fé. A Bíblia é a palavra de Deus. Você é salvo pela graça. As suas virtudes não te levam à salvação. É a graça de Deus, mediante a fé. Então, a graça e a fé são elementos para se salvar. O quarto solo é só por Cristo. Então, assim, a instituição não te salva.
Então é para tirar a ênfase na instituição. Porque naquela época associaram a instituição a Cristo. E a Como se a salvação tivesse apenas na Igreja Católica. Ele falou, não, é em Cristo. Independente se está na Igreja Católica, Igreja Protestante, ou em qualquer lugar. A salvação está em Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador. Não tem mediadores. E aí veio combinado, de certa forma, fazer um contraponto ao ensino de intercessão pelos santos. Porque não precisa ficar orando, passando a interceder no trono. Quem é mediador e intercessor é só Jesus. Então é só Cristo. E aí, no final, a glória é somente a Deus. Ou seja, não há espaço para a glória a homem ou a instituição nenhuma. Então esses 5 solas, eles vieram para poder estabelecer o fundamento do que é a nossa base da fé protestante. E aí tem alguns elementos que diferenciam de fato do ensino católico. É isso aí. Muito bom. Meu Deus! Profundo, né? Denso. É um assunto muito bom. É um assunto longo. E importante, como eu falei aqui ainda no começo. Porque se a gente fala de um lugar de ignorância, a gente fala coisas que não são verdade. A gente acusa o outro de fazer algo que ele não faz e a gente quebra uma família. Como você falou, nós somos irmãos. Então você quebra, literalmente, você Sim. quebra uma família no meio. E um reino dividido não subsistirá. Então, nós temos aqui um episódio sobre reforma protestante. Indico a todos aí que assistam esse episódio também com o pastor Abba. Só pesquisar aí. Reforma Protestante, FamilyCast, tá aí, a gente pode colocar o link na descrição também. Mas tem uma pergunta que eu sempre faço para todos que vêm aqui, que é também um momento para você deixar considerações finais, caso queira, e ela me ajuda a entender melhor sobre o convidado, sobre o que ele pensa sobre a vida, sobre tudo. É bem simples. Para você, pastor Eduardo Rodovalho, o que é mais lindo no evangelho? O que mais te brilha os olhos? O que é mais lindo no evangelho? O evangelho é lindo. O evangelho é lindo. O evangelho é a história de amor de Deus pelo homem, né? A obra-prima da sua criação. E o que é mais lindo no evangelho é falar de Jesus, né? Ele é o nosso Salvador. Ele não cabe em caixinhas ideológicas. Hoje a gente tem um risco de associar o cristianismo a posições ideológicas. Jesus não veio para ser para você que se tornar conservador ou progressista. Jesus veio para te salvar. Seja você conservador ou você progressista. E o que é mais lindo no evangelho é que ele nos dá a esperança de que ele vai voltar. E a gente não precisa ficar preocupado com sistemas desse mundo, dessa forma tão angustiada, porque a palavra fala lá em Apocalipse que ele virá com cetro de ferro e a grande Babilônia, que são os sistemas corruptos desse mundo, ela vai cair. Caiu a grande Babilônia. Então, esse momento é um momento para que nós propaguemos a verdade do evangelho, a verdade da salvação, né? E nós deixemos de colocar o Senhor Jesus dentro de caixinhas, tentar prender Jesus dentro de caixinhas mentais, né? Limitações mentais, porque o Senhor está muito além disso. E Ele vem para poder salvar em todas as esferas, em todas as classes, em todas as ideologias. Então o evangelho é lindo porque é o evangelho da salvação. Ele é o nosso Salvador, Jesus, e Ele é aquele que foi enviado para salvar Cristo, Messias. Esse é que é o mais lindo do evangelho. Amém. Glória a Deus, pastor Eduardo Rodovalho. Muito obrigado. Primeiro de muito, se Deus quiser. Tem muito assunto para conversar aí, hein? Só aqui a gente já... Não deu para abordar a diferença na igreja católica de fé e razão com a igreja protestante, Olha, mas aí era outra vertente. Mas é porque isso também a gente falou, meia hora antes do podcast, a gente ficou conversando também, a gente falou disso. Mas é isso aí, vamos ter outras oportunidades. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Tamo junto, muito é um prazer, espero que vocês sejam edificados aí. Alguma consideração final pro pessoal? Seu Instagram, talvez? No Instagram, rodovalho.eduardo, rodovalho.eduardo. Eu não mexo no Instagram, minha esposa que olha lá. Então não precisa seguir, não. Precisa, é bem tranquilo. Se quiser, vai estar na descrição. Olha aí. E se você quiser acompanhar também mais o trabalho do pastor Eduardo Rodovalho, ele é também aqui responsável pela nossa escola de teologia. Não temos inscrições abertas hoje, mas logo aí, quando nós abrimos inscrições, você pode se cadastrar na nossa escola de teologia. Material fantástico. É no nível dessa conversa aqui para mais. Vocês vão ver, o negócio lá é bom. E é isso, muito obrigado mais uma vez, viu? Tamo junto, foi um prazer, Cris. Obrigado, tamo junto. E para você que ficou conosco aqui até o final, muito obrigado também pela sua participação. Você esteve aqui porque de alguma forma foi abençoado, talvez aprendeu alguma coisa aí, foi transformado de alguma forma, então espero que você tenha gostado desse episódio.
eu gostaria de reforçar que temos um episódio sobre reforma protestante, ele vai estar aqui no link da descrição. Ao final desse vídeo também vai aparecer aí a recomendação para que você aprenda mais sobre esse assunto. Reforço também a Escola de Teologia. Assim que abrirem novas inscrições, acompanhe aí o Instagram, @FamilyChurch85, @FamilyChurch153, para ter mais informações, ficar por dentro aí quando nós lançarmos a escola. E para provar para mim e para o pastor Eduardo que você ficou aqui até o final, você vai comentar aí: reino dividido não subsiste, é uma palavra difícil, né? Do pessoal escrever. Tenta aí, tenta a sorte. Reino dividido não subsiste. Precisamos andar de mãos dadas, andar em unidade, reconhecendo as nossas diferenças, claro, nos posicionando, sabendo que não é a mesma coisa, católico e protestante é diferente, sim, porém, somos irmãos em Cristo. Talvez é melhor, né? Somos irmãos em Cristo? Mais fácil. Somos irmãos em Cristo. É uma boa. Somos irmãos em Cristo. Escolhe aí uma das duas aí, que é até bom pra ver qual vocês preferem, tá bom? Somos irmãos em Cristo ou reino dividido não subsiste, tá bom? E é isso, fico por aqui. Vejo vocês na terça-feira que vem, às 19 horas, em mais um episódio do Family Cast. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possível para que pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. Deus abençoe. Tchau, tchau.